Muito bem, nação. Vamos aqui para mais notícias do Flamengo para vocês. E o Mengão treinou hoje, meu amigo, e sentiu a falta do Arrascaeta. O Arrascaeta continua em tratamento para tentar se recuperar das dores, né, do pubis, mas provavelmente ele não deve entrar em campo. Vamos ver só se o Vitor Pereira tá fazendo aquele mistério para esconder do X9 a escalação do Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer. E também tem aí o Bruno Henrique, que treinou de forma intensa no treino, hein? Ele está voltando, Bruno Henrique, ele está voltando e provavelmente em abril já veremos ele vestindo a camisa do Flamengo e isso vai aumentar a concorrência ali na frente do Flamengo. Isso aí vai ser muito bom para o Flamengo, hein? Então vamos aqui analisar os comentaristas falando sobre a final do Campeonato Carioca, que vai acontecer neste sábado às 20 horas. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense, a primeira partida, a partida de ida, né? Vamos ver como o Flamengo vai reagir nessa partida. O Vitor Pereira já esboçou aí a equipe do Flamengo e deve ir novamente com 3 zagueiros. Será mais ou menos a formação que o Flamengo deve entrar em campo. Então, explode o dedo no like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos. Antes do vídeo, eu quero deixar para você uma oportunidade. A 1xBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, patrocinador oficial do Barcelona, do Liverpool e do Chelsea. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que se cadastrarem hoje, através do link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você se cadastrando e realizando seu primeiro depósito para fazer a sua fezinha. Você depositou R$20, ganha R$20 na hora. Depositou R$100, ganha R$100 na hora. Isso com bônus de até R$1.200. Então vai lá, faz seu cadastro, faz seu depósito e aproveita. 1xBet, uma das melhores casas de apostas do mundo, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. O Globo fala de decisões importantes que vão além do campo. O Extra diz que é para a gente preparar o fôlego. E aí tem a ver, né, claro, com esses deslocamentos, com o que vai ser essa semana, com a intensidade dessa semana. E no ataque, suplemento esportivo do Jornal Dia, Flamengo e Fluminense terão longas viagens entre jogos da final do Carioca. O que a gente só não pode é tratar a Libertadores como um incômodo aos estaduais, porque a Libertadores estava lá primeiro. Então, eu ontem fiz uma pergunta no debate do Globo Esportivo, da Rádio Globo, que vai contra os meus princípios, mas é uma situação que está dada, então a gente tem que perguntar, é a realidade, né? Eu estava estranhando que ninguém ainda tinha falado em poupar time para a primeira rodada da Libertadores. E continua assim, né? Porque acabou de ser anunciado. Mas a Joana, por exemplo, já deu a programação do Palmeiras. Vai o time todo na segunda-feira, né? Vai viajar antes. E vai entender quem vai jogar, sim. Quem vai entrar em campo. Eu acredito que vai ter uma gestão de energia ali, principalmente considerando a altitude de La Paz. Mas poupado da viagem ninguém vai ser. Todo mundo vai entrar no avião, encarar as horas de voo, a altitude, isso aí vai para todo mundo, né? Uma derrota, um empate, enfim, deixar pontos no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores pode custar caríssimo ali na frente. Pode custar muito caro. E buscar a melhor campanha também é importante pelo fato de você decidir em casa os mata-matas até antes da final, né? Até a semifinal. Então, é algo que esses clubes que almejam chegar cada vez mais longe, os clubes brasileiros, a gente estava falando ontem, os clubes brasileiros hoje são o favoritismo da Libertadores. O favoritismo da Libertadores está no Brasil, né, hoje. Sem dúvida. Talvez antes a gente tinha a Argentina, times argentinos sempre chegando, né, com o status de favoritos. Hoje a gente pode dizer que o Brasil é o favorito da Libertadores, né? É o Brasil e o River. Exatamente. Qualquer outro ali vai ser meio surpresa. Mesmo o Boca, né? O Boca acabou de demitir o técnico. Sim. Agora, tanto o Flamengo, que a gente já mostrou aí, quanto o Fluminense, que aparece agora no quadrinho, pegaram as viagens mais longas dos seus grupos. Deram esse azar aí também. O Fluminense poderia ter algo pior pelo caminho, que é subir a montanha como o Palmeiras vai fazer. Sim, né? no Strongest. Teria um jogo mais pesado se fosse com o River, mas aí com viagem mais curta. É que jogar em La Paz é uma brutalidade para o organismo. Assim. Jogar em Quito, que é 2.600 ou 2. O que a gente aprendeu, né, é que em Quito a influência na parte física é menor. Uhum. As condições atmosféricas influenciam muito mais no jogo. No jogo, a bola. A velocidade da bola. A bola parece mais leve, ela corre mais. Mas assim, dificilmente você tem aquela situação da bomba de oxigênio
né, do jogador precisar, né, do oxigênio no intervalo, em Quito, em La Paz, La Paz é comum. É comum, isso. Jogar em Quito é assim, é diferente, mas tá tudo bem, vai. O La Paz é outro jogo, é outra exigência, é outra coisa. Torna a viagem mais... E pelo que a Joana disse, o Palmeiras está indo direto para La Paz, né? Porque o que os clubes brasileiros vinham fazendo era ficar em outra cidade mais baixa da Bolívia e subir no dia. E sempre tem essa discussão, né? Sim, porque a gente nunca sabe qual foi o último desenvolvimento dessa discussão, né? O que hoje é mais aceitável, mas uma época era ou você chega em cima da hora ou chega com muitos dias. 10 dias de antecedência, uma semana. Que hoje o calendário não permite mais, não tem como. Mas eu não sei hoje qual é o melhor jeito. Suponho que o Palmeiras esteja fazendo da melhor maneira possível. E o Palmeiras também tem uma vantagem, né? Vantagem conquistada no campo e não conquistada pelos seus rivais. Mas o adversário do Palmeiras na final, ele é um adversário que vai exigir menos, né? O Flamengo e o Fluminense vai ser um jogo muito mais forte, pelo menos na teoria, do que Palmeiras e Água Santa, né? Não tem o peso de ser um clássico, obviamente que tem um peso de favoritismo, porque o Palmeiras tem mais peso de favoritismo ainda, considerando que o adversário não é um dos seus tradicionais rivais, mas o nível de exigência do jogo é diferente do nível de exigência da final do estadual carioca, por exemplo, entre Flamengo e Fluminense. Agora, a viagem, o nível que vai ser exigido para jogar em La Paz, primeiro jogo de Libertadores, é muito difícil. Agora, de fato, o Palmeiras também é o time mais pronto do futebol brasileiro, né? Se a gente parar para pensar, é um time mais acostumado a jogar Libertadores, então tá tirando de letra as melhores campanhas nos últimos anos, ou se não a segunda melhor. Acho que é um time que está muito cascudo nesse sentido. Eu não sei o que o Abel vai fazer. Eu acredito que ele vai pensar muito nessa questão de ter um time bom para jogar o segundo jogo. Bom, talvez se construir uma grande vantagem na primeira partida contra o Água Santa, mas ainda assim, o segundo jogo em casa, no Allianz, ele não vai querer colocar um time alternativaço. É uma final. Então, eu acho que ele, principalmente pelo desgaste de um jogo na altitude, ele vai pensar muito em quem ele pode colocar que está em condições de jogo e também o momento de tirar para que o jogador esteja recuperado para jogar a final. Agora, falando dos três que a gente está mencionando aqui, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, tem 2 times prontos e um que não está. Não. Então, assim, administrar essa semana complicada também passa pelo estágio de preparação técnica de cada time na temporada, né? Palmeiras e Fluminense fizeram uma transição bem suave de 2022 para 2023. Sim. A gente está vendo aí os mesmos times jogando praticamente iguais, né? Com o entendimento do trabalho do treinador. São treinadores que já estão há um tempo no comando dos seus times. O Flamengo está em plena reconstrução. Por exemplo, um empate. Digamos que os 3 times empatem na sua estreia na Libertadores. Para Palmeiras e Fluminense tudo bem, poderíamos ter ganhado. Para o Flamengo vai ser um incêndio, vai ser um negócio, vai ser um problema. E se a gente pensar, por exemplo... Eu quero pedir desculpa pelo uso do termo, foi bastante inapropriado. Mas vai ser um problema a ser administrado, entendeu? Sim. Vai ser uma crise, vai ser Até imagina se vai, por exemplo, para o jogo sem ter ganhado o primeiro das finais. Se vai para o da Libertadores e empata. 2 empates, vai. Não precisa nem pensar assim O Flamengo foi se colocando nessa situação difícil por causa dos nem pensar no cenário de terra arrasada. Perdeu os 2 jogos. Empatar os 2 jogos, já volta a pressão já volta àquele nível... E eu acho que uma possível perda do título estadual para o Flamengo pode também ter um reflexo na sua campanha de Libertadores. Imagina que o Flamengo perca o título para o Fluminense. Esse primeiro grupo, que é fácil, assim, a gente considera um desafio dos desafios que o Flamengo poderia ter na primeira fase da Libertadores. É um desafio completamente tranquilo, né? Fora o Racing, que é o grande time de tradição, mas as 2 outras equipes estreantes, e a Libertadores é uma competição que é muito importante você estar disputando com frequência para que você tenha essa cancha, né? Todo jogo vai te oferecer uma dificuldade, independentemente do nível técnico do adversário, porque às vezes é uma viagem longa, às vezes é um estádio que aquela... Como é que é o termo que a gente usa quando o estádio... Caldeirão. Caldeirão, exatamente. Gente, hoje as palavras estão me fugindo.
Então, assim, dependendo do resultado do estadual, também pode ter um reflexo na primeira fase do Flamengo. Sim. Agora, de fato, assim, teve tempo para treinar. Agora, ontem eu estava conversando com alguns amigos falando assim, o Flamengo será que vai poupar? Mas, assim, o que é poupar? Porque a gente sabe qual é o time titular do Flamengo. Eu acho que essa característica do Vitor, que é dele mesmo... Só saber se vai ser poupado, ele ser titular. Você saber se ele é titular. Você tem o Gabriel, é titular. O Pedro, em boa parte das vezes, o Arrascaeta é titular. O Ayrton Lucas é titular. Mas eu acho que tem meio time só que a gente consegue definir como titular. Quase todos os outros passam tranquilamente por opção do técnico. Exatamente. A zaga tem mudado bastante. Lateral direito varia. Quando é lateral direito, pode ser ala, também varia. Né? O Everton Ribeiro tem ficado mais no banco do que sido escalado como titular. Então, eu acredito muito que o Vitor Pereira vai muito na estratégia. Assim, ele vai entender quem é o melhor time que ele tem para colocar contra o Fluminense no primeiro jogo, contra Nublense, né, que é o primeiro jogo da Libertadores, e depois a volta. Não, primeiro jogo da Libertadores, Alcas. Alcas, verdade. No Equador, em Quito. Isso. Né? Bom, o Klaus Barbosa já está pronto para participar com a gente. O Flamengo abriu mais uma vez os treinos no Ninho do Urubu. Nós estamos só acertando a comunicação com ele aí para entrar. De repente tem até alguma, né? Mas no treino que a gente tem conseguido coletar de imagens são normalmente os primeiros movimentos, né? Aquele famoso bobinho, aquela interação entre os jogadores, mas, enfim, a imprensa vai ficar e vai acompanhar e vai tentar entender com o Vitor Pereira, né, como é que o Flamengo vai depois de uma parada, né? Depois de um tempinho para trabalhar, que era algo que o Vitor Pereira estava pedindo, pelo amor de Deus, né? Desde que chegou. Será que me dá uma semaninha de treino, não, para eu? Porque ele só teve até agora praticamente final para disputar, né? Era o Campeonato Carioca e finais, né? Exatamente. Jogos decisivos. Ele teve pouca pré-temporada, né? Porque ele só começou o trabalho em 2 de janeiro. Se ele tivesse a possibilidade de trabalhar antes, ele até poderia ter treinado o time poderia ter voltado em dezembro, porque como teve a Copa do Mundo, enfim. Mas não foi o caso. Então, o Vitor Pereira só podia começar a trabalhar a partir de 2 de janeiro, que foi quando ele começou. Aí logo depois começa o Campeonato Carioca, logo depois tem Supercopa, tem Mundial, enfim. Férias estendidas também foi outra. Teve 4 jogadores de Copa do Mundo. Vamos então lá para o Ninho do Urubu com Pedro Henrique Torre, trazendo para a gente as informações desse Flamengo na preparação para o clássico diante do Flu. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Abel, tudo bem? Um abraço para você, a todos os amigos aí do F360. Estamos aqui no Ninho do Urubu, Flamengo abrindo o treino para 15 minutos, agora faltam 8 minutinhos para fechar a atividade aqui no CT, pelo menos esses minutos iniciais para a imprensa, a gente vê mais o aquecimento. Eu vou até já nesses minutinhos aqui para o pessoal de casa, todo mundo do estúdio também poder aproveitar, chegar para o lado aqui, para o Lafayette Dias, nosso repórter cinematográfico, poder mostrar um pouquinho da atividade aqui no Ninho do Urubu. O que a gente pôde observar inicialmente? A Arrascaeta, mais uma vez, não está em campo. Então, hoje, quarta-feira, o jogo sábado, cada vez mais improvável, fica muito difícil mesmo a participação dele nesse primeiro Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca. Lesão no adutor da coxa esquerda, que sofreu naquele primeiro confronto com o Vasco, no segundo confronto, perdão, na semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 3-1, mas ele também sofre com dores no pubis. Está entregue ao departamento médico, mas de restante o Flamengo não tem nenhum grande problema. O Gabigol, que fez um trabalho de reequilíbrio muscular, ficou fora de algumas atividades, pelo menos na parte que a imprensa pôde observar, ficou fora de algumas atividades no gramado, retomou ontem, então está com o elenco. Então, o problema mesmo do Flamengo no momento é o Arrascaeta, e é um enorme e um grande problema, né, Abel? Não, com certeza. O Arrascaeta que vem devendo futebol, né? Vem sofrendo com esse problema no pubis e que pode ser um desfalque aí, como disse o Pedro Henrique Torre, não participa do treino neste momento. E aí, o que faz o Vitor Pereira se não tiver o Arrasca? O Arrasca está devendo futebol porque não está bem fisicamente. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Ele é um jogador
tecnicamente muito destacado, muito acima da média, mas só o talento não é capaz de segurar um jogador. E aí é preciso entrar a estrutura do clube, fazer todo o sacrifício possível para recuperá-lo, para tê-lo 100%. Ainda mais no jogo de intensidade que o Vitor quer colocar no time. Claro, né? fundamental. Nem que isso implique em algo impopular, em algo doloroso para a equipe, que é sacar o Arrascaeta, e aí sacar mesmo, só colocá-lo em condição novamente à disposição do Vitor Pereira quando estiver 100% fisicamente. E aí a gente entende quando poxa, está batendo na porta um Mundial, não dá para segurar, está batendo na porta uma final de Libertadores. Agora, entendo, final de estadual, mobilização, mas ainda assim, vale sacrificar o Arrascaeta em nome de um título carioca? É um título que ganhou uma proporção maior, já que o Flamengo, o Vitor Pereira depende disso para ter uma tranquilidade na Libertadores, mas ainda assim, se for para sacrificar o Arrascaeta de alguma forma em finais contra o Fluminense, por mais que seja um clássico, eu iria por um caminho impopular, mas para preservar o jogador e ter o Arrascaeta melhor em algum tempo. Lembrando que temos imagens ao vivo do Ninho do Urubu, treino do Flamengo, Juan e Fabinho, que trabalham ainda ali, né, na comissão técnica, trabalham no futebol do Flamengo, também apareceram ali agora, imagens da Flá TV, o Flamengo na sua preparação. Essas imagens não são da Flá TV, essas imagens são do nosso câmera ESPN. Recebemos imagens da Flá TV, mas estamos lá com nossa equipe de reportagem, com Pedro Henrique Torre, e me chamou a atenção agora há pouco, quando apareceu ali no meio dos jogadores, e aparece agora de novo ali, ó, Bruno Henrique, treinando. Muito importante. E eu aproveito para perguntar para o Pedro Henrique Torre o que você tem de informação em relação ao Pedro Henrique, que já vem treinando há alguns dias ou algumas semanas junto com a equipe. A situação dele pode ser escalado, já está 100%, não está? O que se pode dizer do Bruno Henrique neste momento, Pedro? Olha, Bel, ainda vai demorar mais um pouquinho, porque por mais que ele já esteja clinicamente liberado, fazendo as atividades com o restante do grupo, ele está fazendo as atividades físicas para retomar mais um pouco, assim, foi uma lesão muito grave que ele teve em junho do ano passado, o prazo era de 10, 12 meses para ele voltar aos gramados, a recuperação tem sido muito boa do Bruno Henrique, clinicamente ele está curado, está entregue aí para agora a preparação física, fazendo todos os trabalhos de campo, mas vai demorar mais um pouquinho. Agora, decisão do Campeonato Carioca, voltar num nível muito alto de competição fica mais difícil para ele. Ele tem que ganhar um pouco de minutagem ainda, entrar aos poucos nos jogos para ir voltar a ser, quem sabe, alguma coisa próximo daquele Bruno Henrique que foi talvez mais para abril mesmo, enfim, meados de abril, mais para o fim de abril, o Bruno Henrique possa começar a voltar ao elenco do Flamengo, pensar mais para início de fase de grupos da Libertadores, meados da fase de grupos talvez, e Campeonato Brasileiro é mais o pensamento do Flamengo para aproveitar o Bruno Henrique. E não sei se vocês observaram nas imagens aí, o torcedor pode estar perguntando por que o Vidal está correndo por aí separado com o fisioterapeuta, algum problema? Não, porque o Vidal estava com a seleção chilena na data FIFA, chegou ontem ao Rio de Janeiro e hoje se representou ao Flamengo aqui, então está fazendo um trabalhinho separado e tal, porque esteve viajando durante essa data FIFA, representando a seleção chilena, agora está de volta e, claro, à disposição do Vitor Pereira para esse Fla-Flu. Felipe Luiz ali também, né, aparecendo entre os jogadores. Sim, Felipe Luiz treinando, bem observado pelo Pedro Henrique. A gente tem, de novo, a imagem do Arturo Vidal. Eu estava vendo nas redes sociais ele numa resenha com Lionel Messi nos últimos dias, porque os filhos do Vidal são muito fãs do Messi. Jogou com o Messi, se não me engano, no Barcelona, o Messi ainda estava lá, acho que sim, né? Sim. Mas o Vidal voltando da seleção chilena, obviamente já à disposição, a gente está vendo aí a corrida dele. Posso titular? Vidal titular? Não, diga, Mari. Pode responder. Não, o Vidal hoje é uma opção, para mim continua sendo reserva. No Flamengo tem tido dificuldade de ter uma constância, de entregar com uma intensidade que o Vitor Pereira pede e precisa. Então, por isso, por mais que tenha tido alguns bons jogos, a gente sempre vai lembrar do
do jogo de ida contra o Del Valle pela Recopa, mas ainda assim não vejo que é o suficiente para garanti-lo. É isso aí, nação. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e coloca já o seu palpite para a partida final aí do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. A gente se vê no próximo vídeo.